Este é um dos maiores projetos de construção do mundo, uma façanha de engenharia de 7,5 bilhões de dólares dos Estados Unidos que vai transformar a viagem em todo um continente. E está acontecendo aqui, na tranquila ilha alemã de Fehmarn. Deixe-me explicar. Esta é a Corredor Skåne-Mads. É o eixo norte da rede de transporte transeuropeia e se estende por quase 5.000 quilômetros, de Malta no Mediterrâneo até a Tundra gelada da Finlândia. Ao longo do caminho, atravessa montanhas alpinas e cruza o mar. Mas siga a rota para o norte e algo estranho acontece. Em vez de poder seguir direto em direção à Suécia, você tem que fazer esse desvio de 500 quilômetros, através da Dinamarca. E tudo por causa disso, um trecho de água entre a Alemanha e Dinamarca chamado o Estreito de Fehmarn. Então, vamos esclarecer isso. Atualmente, está sendo escavado um túnel de 55 quilômetros de extensão através de uma montanha na Áustria. Há uma ponte épica entre Dinamarca e Suécia. Há outra ponte massiva ligando duas ilhas dinamarquesas, mas não conseguimos superar isso. Pode não parecer muito, mas este trecho de água despretensioso frustrou os planos dos melhores engenheiros do mundo por décadas, até agora. Este é um dos maiores canteiros de obras da Europa. I dag gik arbejdet med Femern Bælt-forbindelsen ind i sin næste store fase. Será o túnel imerso mais longo do mundo. Não há manual de instruções para construir algo assim. A rota mais rápida entre a Escandinávia e a Europa Central. Nicht unumstritten ist, ob die positiven Folgen dieses Projektes überwiegen. Umweltschutzverbände sehen das sehr kritisch. Quer dizer, o risco é que as pessoas nunca parem, talvez apenas passem por aqui. Quais são suas preocupações com esse esquema? Eles estão destruindo nossa natureza. Estamos construindo o túnel do Estreito de Fehmarn entre Dinamarca e Alemanha. Você pode não ter ouvido falar de Fehmarn ou de seu túnel, mas este é um dos projetos mega mais avançados tecnologicamente no planeta, absolutamente enorme. É como um hangar de aviões aqui dentro. E isso meio que epitomiza o poder da construção e sua capacidade de mudar nosso mundo. Uou! Isso é absolutamente incrível. Você tem aqueles momentos na infraestrutura em que eles acertam tanto a engenharia quanto a arquitetura, e eles se unem. Vi isso na linha Elizabeth. Fizeram muito bem a nova ferrovia de Londres. Sinto a mesma coisa aqui. Estou dirigindo atualmente sobre a Ponte Resund, uma das maiores façanhas de engenharia do mundo. Provavelmente um dos seus melhores projetos de infraestrutura é esta estrutura que conecta dois países, conecta a Dinamarca e a Suécia. Aqui é onde toda a história começa. Foi quando isso estava sendo planejado que a Suécia teve uma grande ideia. Então, agora, para ir da Suécia até a Europa Central, você tem que pegar um trem, aqui em Malmö. Isso leva você sobre a travessia de Resund até Copenhague, onde você troca por outro trem que eventualmente leva você até Hamburgo e até a Alemanha. Mesmo em um trem de alta velocidade, isso leva 5 horas e meia, e para um trem de carga, é ainda mais lento. A Alemanha é o segundo maior mercado de exportação da Suécia, então isso é muito importante. O governo sueco viu um atalho aqui no Estreito de Fehmarn, então eles disseram à Dinamarca: nós vamos ajudá-los a construir a Ponte Resund se vocês considerarem a possibilidade de uma nova ligação fixa na água atrás de mim. Felizmente, esse pedido não foi tão absurdo quanto se poderia pensar. Então aqui está a Dinamarca, e esta é a ilha alemã de Fehmarn, que dá o nome ao Estreito de Fehmarn. Já se falava em criar uma ferrovia entre Hamburgo e Copenhague desde o século XIX. Mas nada realmente aconteceu até os anos 60, quando uma ponte foi construída aqui. Essa rota foi então estendida para um novo porto de balsas em Takgardan, trazendo trens até a beira da água. Incrivelmente, os trens eram então carregados em balsas e transportados sobre o Estreito de Fehmarn e até a Dinamarca. O conjunto todo era bastante lento. Os trens a diesel não eram tão rápidos quanto os que temos hoje, e a própria balsa levava cerca de 45 minutos por anos. As pessoas falaram sobre a ideia de uma ligação fixa entre esses dois países, uma ponte ou um túnel, mas não foi até a Suécia lançar o desafio que as coisas ficaram realmente sérias.
Foi lá atrás, em 2008, que os governos dinamarquês e alemão assinaram um tratado para iniciar as obras da ligação fixa do Estreito de Fehmarn. A ideia era substituir a balsa por uma nova travessia permanente. Ela teria uma rodovia de 4 pistas e 2 linhas ferroviárias, atendendo tanto o transporte de cargas, quanto trens de alta velocidade, de passageiros, e todo o projeto seria financiado pela Dinamarca, que também arrecadaria as tarifas de pedágio e administraria os negócios em terra. Separadamente, a Alemanha modernizaria a rota de Puttgarden para Lübeck para permitir que os novos trens e o tráfego passassem. Isso também envolveria a construção de outro túnel, muito mais curto, para o continente alemão, aqui no Estreito de Fehmarn. Seria uma atualização única na geração da rede de transporte. O corredor Hamburgo-Copenhague seria transformado em uma rota de trem e rodovia de alta velocidade. Os suecos teriam seu atalho para o continente, um grande desvio seria eliminado do corredor Skåne e isso, por sua vez, transformaria a mais ampla rede de transporte trans e europeia. A única coisa que estava no caminho era a água. A solução mais óbvia seria uma ponte. Isso é o que eles pensaram. Uma ponte estaiada com 3 km de extensão, erguida a cerca de 65 metros acima da água para que os navios pudessem passar por baixo. Provavelmente lembra você da ponte de Resund e teria sido semelhante, mas quase 3 vezes mais longa, e foi aí que os problemas começaram. Veja, o Fehmarnbelt é bastante complicado. De lá até lá são pouco menos de 20 km e isso é mais do que a ponte de Resund teve que atravessar. Além disso, a profundidade da água lá no Mar Báltico é de 40 metros e as condições do solo não são ideais para construir. Isso tudo significava que a ponte precisaria de vãos de mais de 700 metros. Nada parecido foi construído para uma ponte combinada de estrada e ferrovia antes. O plano era para 3 enormes pilares, cada um com pouco menos de 300 metros de altura. As fundações teriam que ser construídas no mar, em profundidades de até 25 metros. Adicione más condições do solo e uma rota de navegação movimentada, e você tem o inferno na visão de um engenheiro. Então, como você terá percebido pela minha viagem de balsa ou vento, agora, algumas das maiores pontes do mundo, a Ponte Resund, a Ponte Çanakkale na Turquia, ou a épica travessia Rhône com Macau, todas têm uma característica comum. Todas elas, mais ou menos, correm horizontalmente de leste a oeste. Uma ponte cruzando o Fehmarnbelt teria que ir de norte a sul, o que significa que cada trem, caminhão, carro e youtuber tentando fazer um vídeo seria atingido pelos ventos predominantes soprando de oeste para leste. Então, após uma cuidadosa consideração do risco de excesso de custos e da complexidade técnica da construção, a ponte foi firmemente descartada. Se não pode ir por cima, tem que ir por baixo. Mas tudo bem, porque o Fehmarnbelt é o lugar ideal para um túnel escavado. Agora, há algumas razões pelas quais túneis escavados são ótimos. Em primeiro lugar, eles não perturbam nada acima do solo. É por isso que, geralmente, são usados para ferrovias subterrâneas em cidades, mas também é ótimo para lugares como Fehmarn, que tem um ecossistema delicado que poderia levar anos para se recuperar de toda a perturbação causada pela construção de uma ponte. Eles são caros, mas tendem a ser mais econômicos. Quanto mais você avança, então, a equipe examinou a possibilidade de um túnel escavado sob o Fehmarnbelt. Mas isso também encontrou um obstáculo. Túneis escavados são cavados por uma máquina de perfuração de túneis, ou TBN. A largura depende do TBN, mas algo como a nova linha Elizabeth de Londres usou máquinas com cerca de 7 metros de largura. Eles são bons para algo como uma ferrovia subterrânea, porque você tem uma pista por túnel. Mas Fehmarn precisa de uma ferrovia, autoestrada e um túnel de acesso. Isso poderia significar escavar 5 túneis a um custo 5 vezes maior. E isso não é tudo. Muito pouco da área de superfície de um trem realmente fica na pista e, porque as rodas são feitas de aço, ou pelo menos são na vida real, há muito pouca tração em trilhos planos. Isso é ótimo, é uma das razões pelas quais os trens são tão rápidos e eficientes. Mas subir uma colina se torna um pouco mais desafiador. O trem de linha principal médio pode subir até 2,5% ou 1 em 40. Isso significa que para cada 40 metros de trilha, o trem pode subir 1 metro. O túnel do Fehmarnbelt está a 40 metros de profundidade. Qualquer túnel escavado teria que ser perfurado, pelo menos 10 metros abaixo disso, e incrivelmente longo para que um trem possa entrar nele. Passar sob o oceano e passar com sucesso novamente do outro lado.
Um túnel mais curto criaria uma pista de trem incrivelmente íngreme e qualquer trem provavelmente não conseguiria. Então, uma ponte é muito difícil, um túnel perfurado é muito caro. Não parece bom. Felizmente, havia uma última opção na mesa: o túnel de tubo imerso. Agora, eu sei o que você está pensando. Finalmente outro tiro de Fred Mies em uma praia. Uma praia congelante no Báltico. A maneira como este túnel é construído é na verdade bastante direta. Primeiro, você cria seus segmentos de túnel, é uma fábrica agradável e seca na terra. Então, em vez de cavar um túnel profundo, sob o leito do mar, você simplesmente cava uma vala, no fundo do leito do mar. Então você pega seus elementos de túnel e os coloca um por um. E os sela juntos enquanto avança. Então você cobre tudo e pronto, você tem um túnel. É uma ótima solução para um lugar como Fehmarn. Você não precisa construir uma ponte, onde estará sujeito ao clima selvagem e ao oceano. Você não precisa cavar um túnel profundo, que realmente não funcionaria para um trem, e as rotas de navegação acima permanecem abertas. Continue dirigindo sobre a ponte Resund e você chegará a uma ilha artificial, e de repente descerá sob o oceano. Estou dirigindo sobre a água agora mesmo, isso é muito, muito legal. Este é o túnel Drogden, que é ele mesmo um TTI, é uma prévia do que será construído lá em Fehmarn. Agora, algumas pessoas perguntaram: por que você passou pelo incômodo de construir um túnel e depois uma ilha artificial e depois uma ponte aqui na travessia de Resund? E basicamente existe, por causa do aeroporto de Copenhague, havia restrições relacionadas à altura em torno disso. Os TTIS geralmente são usados para trechos bastante curtos, como rios e portos. Este é um dos TTIS mais longos do mundo e tem apenas 4 quilômetros. O túnel de Fehmarn será 5 vezes mais longo, tornando-se uma façanha de engenharia imensa. Então, como diabos você constrói algo tão grande? Bem, tudo começa aqui. Estou atualmente em Rødbyhavn, no lado dinamarquês do Estreito de Fehmarn, e é um dos maiores canteiros de obras da Europa. Tudo é administrado pela empresa estatal dinamarquesa Fehmarn AS, e este lugar é tão grande que eles levaram 2 anos só para construir a área de trabalho. O local é uma atividade frenética. Há uma vila para 1.300 trabalhadores, um porto especialmente construído para entregas de materiais e o Portal Norte, onde o túnel emergirá à superfície. Mas a estrela do show é facilmente o prédio maciço atrás de mim. Esta é a fábrica, onde os segmentos do túnel serão fabricados. É uma das maiores fábricas já construídas na Dinamarca, cobrindo um total de 500 mil de metros quadrados. Isso é cerca de 200 campos de futebol. Esses prédios são vastos porque precisam ser. Os 89 enormes elementos de túnel de concreto que serão construídos aqui terão cada um 220 metros de comprimento e 40 metros de largura, isso para que possam caber 2 ferrovias, 2 rodovias e uma rota de serviço lado a lado. Construir um túnel de tubo imerso sob o oceano funciona assim. Inicialmente, a equipe construiu um novo porto de trabalho na costa para que os materiais pudessem ser trazidos para o local pelo mar. Isso lhes permitirá construir esses enormes edifícios de fábrica de túneis, que conterão 6 salas de produção no total. Uma vez totalmente operacionais, essas fábricas funcionarão 24 horas por dia, 7 dias por semana, durante 3 anos e meio. Agregados e materiais serão entregues ao porto de trabalho e então levados por correia transportadora para as fábricas. Aqui, cada um dos 89 elementos do túnel será moldado, mas eles são tão grandes que são formados por 9 segmentos. Na verdade, leva 36 horas para moldar um segmento. Tem um plano muito detalhado, como se estivesse assando um bolo enorme e avançado. Tem que estar na temperatura certa antes de ir para a próxima camada. Nem tão frio, nem tão quente, nem tão úmido, nem tão seco. E então, em 36 horas, eles fizeram um segmento, e temos que garantir que o concreto esteja funcionando por todas as 36 horas. Uma vez que um elemento de túnel completo é construído, ele será rolado para fora da fábrica e levado aqui para a bacia superior, onde portas enormes se fecharão atrás dele. Assim como uma fechadura, a bacia então será inundada. Tanques de lastro permitirão que o elemento flutue e rebocadores moverão cada seção para a bacia inferior e depois para o mar. Eles são então levados para cá, onde a vala em que ficarão está sendo escavada atualmente. Agora, esse é o primeiro desafio que este projeto apresenta. Os TTIS normalmente ficam a 20 metros de profundidade. Isso está a 40 metros. Uma vez que a vala estiver pronta, o próximo passo de fazer um segmento de túnel de concreto de 73 mil toneladas chegar ao fundo do oceano não é muito difícil. Seus tanques de lastro são simplesmente inundados e a gravidade faz o resto.
Mas colocar cada segmento no lugar certo é muito mais difícil. Ao longo de toda a rota de 18 quilômetros, eles têm que pousar dentro de 15 milímetros de seus alvos. Para tornar o conjunto à prova d'água, os segmentos do túnel são equipados com algo chamado junta-gina em uma extremidade. Uma vez colocados na vala ao lado de outro segmento, a água é bombeada para fora do espaço entre os dois bulkheads, criando um vácuo parcial. Isso puxa os dois segmentos de concreto juntos e a junta-gina fica espremida entre eles, criando uma vedação. Uma vez que todos os elementos estão no lugar, a vala é preenchida novamente e o túnel é coberto de cascalho para protegê-lo. Neste ponto, a natureza assume e eventualmente cobre a cama de cascalho com areia. Então só resta o pequeno detalhe de equipar todo o sistema com iluminação, ventilação, uma rodovia e uma ferrovia, antes de tudo ser aberto em 2029. Basicamente é isso. Fácil, né? Uau, é absolutamente épico. O tamanho disso é enorme. No papel, o processo parece lógico e prático. Mas vendo de perto, você não pode deixar de se sentir pequeno diante da imensa escala tanto de sua engenharia quanto de sua ambição. Bem, este é o galpão de produção B, que é um dos 3 galpões de produção onde estaremos moldando os elementos do túnel para o túnel do Berth de Femar. Este é o mais avançado dos 3. Está 98% concluído. E agora, enquanto estamos entrando, eles estão apenas ocupados montando os guindastes internos, o formulário e todo o equipamento que precisamos para moldar os elementos. Absolutamente enorme, como um hangar de aeronaves aqui dentro. Você poderia facilmente estacionar um 747 ou 2 aqui dentro. Uau! Isso realmente foi rápido. Estamos trabalhando no local da fábrica aqui, o que chamamos de PFA, a área da instalação de produção, por cerca de 1 ano. Então, tudo o que você vê aqui surgiu do nada nos últimos 12 meses. O que mantém esses engenheiros acordados à noite não é se suas fundações e cálculos estão corretos, é a logística pura de conseguir todos esses segmentos de túnel construídos e fora para o mar de maneira orquestrada. Não há lugar grande o suficiente para armazená-los, então assim que forem feitos, eles têm que ser levados imediatamente para o mar. Para garantir que nada pare a programação de produção depois de iniciada, os engenheiros têm praticado e aprimorado quase todos os passos do processo. Agora tenho a chance de chegar perto de um segmento de teste que foi construído. Este, atrás de mim, é apenas um dos túneis ferroviários de apenas uma extremidade de um segmento de túnel e você pode ver, de eu em pé na frente dele, a imensa escala deste projeto. Este é nosso leito de teste, onde estamos testando nosso método de produção, nossos formulários, nossas tripulações e, é claro, o concreto que usaremos para moldar os elementos do túnel. Na verdade, estamos construindo nem mesmo 2 túneis ferroviários, 1,5 túneis ferroviários aqui. Os elementos padrão reais terão 42 metros de largura, mas é grande o suficiente para nós experimentarmos os problemas de escala envolvidos na construção de algo assim. Não há manual de instruções para construir algo assim. Você sabe, estamos aprendendo enquanto avançamos e aprendemos muito sobre a importância da comunicação entre nossas equipes e a forma como nosso concreto se comporta durante o período de moldagem. E vamos aproveitar todo esse know-how e fazer alguns testes em menor escala antes do início real no final do ano. O que está sendo construído aqui é a prova de como a construção está constantemente aprendendo e evoluindo. 30 anos atrás, quando a ponte Resund estava sendo planejada, um túnel como este não seria considerado viável. Os princípios deste túnel são os mesmos de qualquer outro túnel da Suécia a Roikon. Mas nosso conhecimento e habilidades agora avançaram para um nível em que podemos ir mais fundo e mais longe do que nunca. Quando este túnel estiver concluído, em 2029, milhares de carros e centenas de trens passarão por ele todos os dias e isso vai mudar o jogo não apenas para a Dinamarca e a Alemanha, mas para o continente mais amplo. Mas tudo isso custa muito dinheiro, 7,5 bilhões de dólares americanos. Agora, $500 milhão disso está vindo de subsídios da União Europeia e o restante está vindo de um empréstimo do Estado dinamarquês. Crucialmente, os contribuintes dinamarqueses não terão que gastar um centavo. Agora, o custo do túnel será reembolsado ao longo do tempo pela receita que vem de pedágios de carros. É provável que os carros sejam cobrados aproximadamente o mesmo que a balsa.
cerca de 100 euros para usar o túnel. Agora, estima-se que a Dinamarca possa receber cerca de 4 bilhões de dólares americanos em lucro durante os primeiros 50 anos de vida do túnel. Então, melhorando a infraestrutura, criando corredores de viagem sustentáveis e bilhões de dólares em lucro. O que poderia possivelmente dar errado? Não é apenas a geografia do Fehmarnbelt que essa equipe de construção teve que enfrentar. Os ativistas do lado alemão do mar lutaram com unhas e dentes na última década para evitar a construção de uma travessia permanente. Eu venho aqui desde criança. É o lugar mais ensolarado da Alemanha. Mesmo que seja um pouco mais frio do que no sul, é um dos lugares mais ensolarados da Alemanha. E até agora, está muito silencioso. Sim, você tem uma paisagem. Você tem um oceano livre. Você pode nadar, fazer esportes aquáticos. Essa é a desvantagem de grandes projetos de construção. Qualquer novo mega esquema tem que ser construído em algum lugar, quer seja em uma floresta virgem, no meio de uma cidade, ou em uma tranquila ilha de férias alemã. Quer você goste ou não, isso terá um impacto enorme. Eles estão destruindo nossa natureza. Eles estão destruindo a base de nossa economia e estão destruindo a base para a ecologia que temos aqui. Algumas pessoas estão preocupadas com o impacto que esse projeto de construção terá no ecossistema único do Fehmarnbelt. A vida marinha nesta área do Mar Báltico prospera em condições de água limpa e a preocupação é que escavar a vala para o túnel vai perturbar isso. A ecologia do Fehmarnbelt é muito diversa. A turbidez no Fehmarnbelt reduzirá o crescimento de macrofitas e plâncton e, é claro, terá repercussões em toda a fauna e flora marinhas vivas. A Fehmarnbelt diz que a sedimentação é um dos impactos ambientais mais monitorados neste projeto. Eles afirmam usar máquinas de dragagem especiais para minimizar os vazamentos e têm barcos de patrulha e estações de monitoramento ao redor do local de dragagem para coletar dados sobre a turbidez da água. Estes e outros dados ambientais são publicados em tempo real no site da Fehmarnbelt em um esforço para melhorar a transparência em torno da construção. Mas não é apenas o ambiente marinho que preocupa a organização de Hendrik e Isabel. Uma grande característica que está sendo divulgada sobre este novo túnel é que ele vai fornecer uma nova conexão verde com o continente. A Fehmarnbelt diz que, porque a distância entre Hamburgo e Copenhague está sendo encurtada, milhares de veículos terão que percorrer 150 quilômetros a menos. O novo serviço ferroviário vai levar a carga para fora dos caminhões e colocá-los em trens de carga. E o novo elo ferroviário tornará a viagem de trem uma opção mais atraente. Além de querer melhorar as conexões de frete, os suecos também estão muito interessados em evitar algo chamado Flygskatt. Está bem? Flygskatt. E basicamente querem tornar a viagem de trem mais fácil do que voar o máximo possível. Essa ideia está ganhando força. Em abril de 2022, a França proibiu todos os voos internos, com menos de 2 horas, e outros países estão considerando fazer o mesmo. Se isso vai pegar, então boas ligações ferroviárias de alta velocidade como estas são essenciais. Mas e este é um grande mas construir algo tão ambicioso, quanto o túnel de Fehmarn vem com uma enorme pegada de carbono, principalmente pelas vastas quantidades de concreto sendo produzidas. Apenas a pré-fabricação desses túneis de concreto vai produzir 2 milhões de toneladas de dióxido de carbono. Fehmarnbelt diz que o túnel do Fehmarnbelt é um investimento geracional, em um corredor de transporte mais verde e amigo do clima na Europa. Uma vez concluído, o túnel proporcionará uma contribuição significativa para um corredor de tráfego transeuropeu verde, criando um atalho de 160 quilômetros. Criando uma alternativa viável ao tráfego aéreo e transferindo mercadorias de caminhões para trens de carga eletrificados. Eles acrescentaram que estão fazendo um esforço concentrado para reduzir a pegada de CO2 da construção. Mas não é possível construir nesta escala sem causar algumas emissões. Apenas uma das iniciativas é o nosso compromisso de usar 100% de fontes de energia renovável para a construção e operação do túnel. Fehmarn é linda e você deveria mantê-la assim, não transformá-la em um local de transporte. Inevitavelmente, a infraestrutura entra em contato com o mundo natural. Como poderia não?
Isso não significa que as preocupações devam ser ignoradas. Também não significa que nunca devemos construir infraestrutura novamente. O que Isabel expressa são ansiedades legítimas das pessoas que vivem na porta de entrada de um dos maiores projetos de construção da Europa. Quando há um bom motivo para um novo megaprojeto, é importante que as equipes do projeto ouçam as preocupações e trabalhem para reduzir o impacto de seu trabalho na vida das pessoas e no meio ambiente o máximo possível. Isso é algo que este projeto se propôs a fazer desde o início. A maior parte da atividade de construção está sendo feita no lado dinamarquês menos povoado da água e novos habitats estão sendo construídos para compensar a terra agora ocupada pela fábrica. Críticos do elo fixo dizem que todo o projeto é especulativo e que não há como confirmar definitivamente se valeu a pena o dinheiro. Isso é verdade e é o caso de quase todos os outros megaprojetos de infraestrutura por aí. O mesmo foi dito sobre a ponte de Resund e agora é uma estrutura reverenciada que milhões de pessoas dependem. O turismo é uma grande parte da economia desta ilha e pode sofrer durante a construção, mas a longo prazo pode se beneficiar da conectividade melhorada. Durante a próxima década, uma nova rota será tatuada nesta parte do mapa, e para as pessoas que a usam, sua conveniência apagará qualquer memória do enorme esforço necessário para torná-la realidade. A ponte atrás de mim tem 60 anos e liga o outro lado de Fehmarn ao continente alemão. Foi veementemente oposto quando foi construído pela primeira vez, mas agora, com a construção de outro novo túnel sob este trecho de água, as pessoas estão preocupadas com seu futuro, estão preocupadas que possa cair em desuso ou até mesmo em desuso. Para mim, essa é a história da infraestrutura moderna. Sim, esses projetos são difíceis e controversos de serem realizados quando são construídos pela primeira vez. Mas eles passam a ter um impacto definidor em todas as nossas vidas. O novo túnel sob o cinto de Fehmarn vai impactar milhões de pessoas em todo este continente nas próximas décadas. Qualquer uma das polêmicas em torno de sua construção provavelmente será esquecida e a extraordinária engenharia que foi realizada será considerada como certa. Isso é tudo de mim na ensolarada ilha de Fehmarn. Como sempre, pessoal, se você gostou deste vídeo e quer obter mais do canal de vídeo definitivo para construção, certifique-se de se inscrever no canal Construções Modernas.